Nós tivemos nos últimos anos, principalmente nesse governo, que antes de assumir, dizia até que se gritar pega ladrão, não fica ninguém no centrão. O senhor acho que já declarou que não vai se aliar ao centrão. Mas como administrar o país, como gerir o país sem se aliar, às vezes, àqueles corruptos, mas que dominam o Congresso? Aguinaldo, a política é a arte do diálogo. Então a gente vai dialogar com todo mundo. Agora, você precisa ter uma liderança clara, um projeto, tá? E tem que ter princípios e valores. Não pode ceder, porque senão não resolve, né? Como eu disse, se suborno resolvesse, o Brasil estava com um PIB maior que a China, né? Porque o que não faltou nos últimos 30 anos foi o suborno e propina nesse país. Então, a gente tem que fazer uma política do jeito diferente, tá? Precisa ter uma liderança clara. Veja, eu ouço muito críticas ao Congresso que não faz as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer. Tipo, reforma administrativa, reforma tributária, modificações na legislação infraconstitucional, para a gente poder avançar. Mas se a gente for pensar bem, faz muito tempo que a gente não tem liderança reformista. Não. Durante o governo do PT, do Lula e da Dilma, e aqui não é nada pessoal, eles não eram reformistas. Eles mesmos se vangloriam de não ser. Tá? E tudo bem, é uma opção, mas eles não eram reformistas. O governo atual foi eleito prometendo reformas, fez uma única, grande e relevante, que foi a da Previdência, que saiu mais, quem conhece os bastidores, saiu pelo esforço do Paulo Guedes, ele sim é reformista, vamos ser justos, tá? E pelo esforço do Congresso. Mas o presidente não é reformista, tanto assim que ele abandonou a pauta das reformas, tanto assim que você não ouve nada mais falar sobre isso. Então não dá para a gente culpar o Congresso, tá, por não aprovar as reformas quando você não tem uma liderança clara. Então o que a gente precisa primeiro? Liderança clara. Você precisa ter um presidente reformista. A gente quer fazer reforma administrativa, a gente quer fazer reforma tributária, a gente não quer revogar reformas que já foram feitas, a gente sabe que a gente precisa ter uma âncora fiscal para voltar a crescer, para diminuir os juros e a inflação. A gente, no entanto, quer ter também uma política social consistente para atender aquelas pessoas que mais precisam, né? A gente quer criar a Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome, que é para enfrentar as causas da pobreza e não apenas mais as consequências. A gente tem esses programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, a Bolsa Família antes, que são importantes, mas eles aliviam a conta do mês da família, eles não tiram as pessoas da pobreza. Por isso que às vezes a gente precisa ter uma atenção específica e criar uma governança específica para isso, para atender lá um pai de família que precisa de um tratamento de saúde e não consegue porque ele vai no SUS e enfrenta aquela burocracia imensa, né? Entra numa fila que nunca termina, ou é tudo postergado para meses depois. A gente quer atender aquela mãe de família que pode trabalhar, mas não tem onde deixar o filho, e quando vai se ver, cria uma creche no lugar errado, que não é o lugar que mais precisa. O adolescente que quer fazer um treinamento profissional, e quando ele vai num programa do governo, ele descobre, eu vi isso sobre o Pronatec, né, que foi um programa de treinamento profissional lá, que tem os seus méritos, evidente, mas teve uma baixa eficiência. Muita gente que fez não conseguiu colocação no mercado de trabalho. E me disseram sobre o Pronatec que exigia o ensino médio completo. E aí assim, mas o cara que é mais pobre, né, o adolescente muitas vezes tem que deixar o ensino fundamental para trabalhar. E quando ele vai procurar um programa do governo para dar a ele o ensino profissionalizante que ele precisa, dizem para ele, aqui não, aqui você precisa ter o ensino médio completo. Qual que é a resposta que a gente está dando, né, para essas pessoas? Então, por isso que eu estou te dizendo, a gente quer criar essa Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome, tá, que vai comandar os esforços do país nessa linha, para a gente ter uma atenção específica para essas pessoas, enfrentando as causas, redesenhando programas, levando esse serviço público para aqueles que mais precisam e, por muitas vezes, as pessoas chamam esse fenômeno da invisibilidade, né? Que os mais pobres muitas vezes não conseguem ser atendidos nos programas que existem por conta das dificuldades inerentes a essa condição de pobreza. E a gente precisa fazer com que isso chegue lá. Então esse, por exemplo, é nos nossos projetos. É mudança real
E eu não vou mentir aqui pro nosso ouvinte. Como é que a gente resolve tudo isso? Planejamento, dedicação e esforço. Precisa controlar a inflação, voltar a crescer, fazer reforma, cuidar dos que mais precisam e precisamos fazer esse pacote ético para botar o país nos eixos.